pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou falar de psicodrama. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Vilela do canal Seja Sol. Antes de começar, deixe o seu joinha e ative as notificações, tá ok? Obrigada. Então eu vou falar um pouquinho do psicodrama, mas o que ele influenciou na minha vida. Primeiro, o psicodrama foi criado pelo nosso querido J.L. Moreno, tá? Ele é um método de terapia, mas não só terapia, ele pode ser usado em diversos campos, né? Por isso que nós temos o psicodrama socioeducacional, que foi o que eu fiz por eu ser formado, ter uma formação em educação. E tem o psicoterápico, que é para você usar o psicodrama na terapia. O Moreno era psiquiatra, então ele criou o psicodrama para usar em fins terapêuticos, né? E ele usava esse teatro com uma série de técnicas, que seria um teatro espontâneo, e ele usava esse teatro para tratar pessoas, inclusive esquizofrênicos e tal. Ele teve uma abordagem melhor nos Estados Unidos, mas ele não começou nos Estados Unidos, mas ele começou a escrever, né? E apesar da gente falar em psicodrama, a gente poderia falar em sociodrama, porque é social, geralmente é um teatro, uma dinâmica em grupo, né? Acredita-se que a dinâmica em grupo seja daí, mas tem um criador da dinâmica em grupo que nasceu na mesma época, viveu na mesma época que o Moreno. Então tem uma briga aí de teorias, porque o cara da dinâmica de grupo registrou primeiro o título, mas tem essa coisa de falar que, opa, o cara copiou, tem essas coisas. Mas assim, o que o psicodrama mudou a minha vida? Na verdade, eu fiz o curso de psicodrama, é uma pós-graduação de 2 anos e meio, então eu fiz pela SOPSP, convênio SOPSP PUC, e para mim foi bem interessante, porque o psicodrama é uma abordagem supervivencial, então você está em contato com a teoria, então você tem aulas de role-playing, onde você vivencia aquela teoria na prática. E a gente tem que assistir também os psicodramas públicos que ainda acontecem. Eu não lembro se tem no Centro Cultural, mas tinha no Centro Cultural, 10 horas da manhã todo sábado. Centro Cultural São Paulo, para quem não conhece. E se você procurar eu sei que na PUC tem. Eu acredito que em outros lugares tenham psicodramas públicos pelo menos uma vez por mês, que qualquer pessoa pode chegar lá e participar. E você vai ver que é uma abordagem super terapêutica, apesar de você não estar fazendo em terapia, mas também tem a terapia. Então eu fiz o psicodrama, né, o curso, fiz a terapia com o psicodrama junto, e eu percebia, no caso, o quanto a nossa criação é aquela coisa assim que poda você, é uma castração praticamente. Eu, enquanto mulher, ainda vindo de uma família extremamente machista, né? É aquela coisa de mulher não pode ser assim, você não pode ser assado, que foi aí quando eu comecei a perceber que muitas coisas do que eu achava que eram defeitos, na verdade era a minha personalidade e outras coisas eram defeitos. Então foi um choque pra mim. Cada coisa assim, como que era difícil pra mim ser espontânea, porque eu fui criada assim, tão podada assim, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E que eu tinha muito medo do ridículo. Eu tinha muito medo de mostrar essa minha criança exterior. Então, não é nem porque eu era tímida, é porque eu sempre fui silenciada, como muitas mulheres aí sempre são, né? O nosso Brasil é machista, então não é só na nossa casa que a gente é podado na rua. E eu lembro muito da minha adolescência que quando criança, eu ficava assim. Eu tinha uma vergonha de mim, assim, como se eu fosse errada sempre, como se eu fizesse tudo errado. E depois de um tempo eu até fui melhorando isso, né? Mas primeiro, né, eu batia muito de frente com meu pai, depois a gente aprendeu a lidar, né? Tanto ele aprendeu a lidar comigo, mas eu aprendi a lidar com ele. Hoje nós somos super amigos, super próximos. Mas eu entendo que é uma coisa social mesmo, é uma construção social onde você acaba virando uma. Você acaba vivendo numa bolha
E como quebrar essa bolha foi difícil. Então, o psicodrama me fez ver tudo isso, porque o psicodrama é um potencializador. Então, para mim, foi assim: eu acho que a maior abordagem, a melhor abordagem que um psicólogo, um psiquiatra poderia usar é o psicodrama, por conta de você entrar em contato, né? Através do lúdico, você entra em contato com aquilo que está de mais profundo dentro da gente. Por isso que o psicodrama é indicado, principalmente quando você tem um trauma muito profundo, porque às vezes é uma coisa assim, lá na sua infância, que tá te deixando traumatizado hoje, de você conseguir, sei lá, dirigir, ou você tem um medo de altura. Então esse psicodrama foi muito bom, porque eu pude resolver várias questões da minha criança interior para eu ser uma nova mulher. E também resolver a questão, né? Eu tava vivendo um relacionamento super tóxico e eu comecei a refletir muito sobre a minha questão. E eu lembro muito que esse namorado falava: o que estão falando pra você? Eu falei: não estão falando pra mim. Eu tô vendo essas questões, né, que estão aflorando. E isso foi muito bacana. E eu também tive contato com o Tatadrama, mas foi depois da minha formação, né? Essa aqui é a minha última bonequinha. Tem um sininho ali simbolizando a minha força e o dinheiro também. Então é como se eu tivesse a minha criança interior, né? E essa seria o meu eu, né? No caso, como uma. Não só como uma heroína. Esse verde simbolizando uma força muito grande. Então, o psicodrama mexe com esse lúdico para fazer com que eu trate melhor as minhas questões. E o tatadrama, eu acho que desse método psicodrama, o tatadrama é uma abordagem com bonecos, né, que também pode ser usado em terapia. E é uma abordagem super forte, que também me mudou muito enquanto pessoa, porque eu pude resolver conflitos internos impressionantes me vendo na boneca, porque você vai costurando a boneca chega de um jeitinho X e você vai fazendo a roupinha, que nem essa roupinha aqui toda eu fiz, o cabelinho dela também fui eu que fiz. E essa boneca é uma simbolização minha, do que eu quero ser ou do que eu sou naquele momento. Então, olhando essa boneca, brincando, eu acabo entrando em contato com as minhas questões que eu preciso resolver. Porque primeiro você vai costurando as coisas na boneca que você acha que te simboliza, para depois você perceber, né, o que aquilo tá dizendo para você. Então, às vezes você fica conversando com essa boneca durante muito tempo. Então, esse tipo de abordagem, apesar de ainda hoje as pessoas discriminarem um pouco, eu acredito que seja a melhor abordagem. Foi a abordagem que mais fez eu crescer enquanto ser humano, tratando isso na terapia, mesmo não tendo sempre essas abordagens psicodramáticas, mas esse psicodrama possibilita todo esse contato com o lúdico. Pode ser bonecos, pode ser outros objetos intermediários que fazem você conversar com pessoas às vezes que já morreram, né? Mesmo que internamente, mas isso ocasiona uma mudança para você, né? Não é só uma brincadeira, né? É uma coisa muito séria. E eu queria muito indicar essa terapia para vocês. Eu posso fazer um vídeo só explicando cada parte do psicodrama, porque o psicodrama é um método. O tatadrama é um outro método inspirado no psicodrama. Então, a minha mestra do tatadrama é a Elisete, que criou o tatadrama através do psicodrama. E hoje esse método está crescendo no mundo inteiro, né? São abordagens fantásticas que eu pude ter contato. E eu nunca poderia crescer tanto como ser humano como eu cresci com essas duas abordagens, principalmente, né? Tendo contato com esse psicodrama e rompendo com muitas amarras, né? O psicodrama fez eu romper muitas amarras. Eu cheguei a fazer até essa tatuagem aqui, que simboliza bem o que o psicodrama fez na minha vida, né? E é eu rompendo as amarras, né? E podendo ser eu mesma, sem medos. Então seria isso, gente. Eu espero que mais pessoas procurem esse psicodrama e a gente possa falar mais sobre o assunto. Se quiserem que eu faça um vídeo só sobre psicodrama ou cada abordagem, né? Que existe psicodrama, sociodrama, onirodrama, eu explicar melhor, né? Temos esse livro Psicodrama em HQ, entre outros livros. Eu posso explicar para vocês, tá bom? Beijão para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.